Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu espero que eu possa contribuir nessa noite. Eu não sei se vocês querem fazer as perguntas, se eu falo um pouco da secretaria, apesar do meu pouco tempo, né? Parece que a professora Tânia sabe tudo, mas não é bem assim. 15 dias na pasta é muito pouco diante dos desafios que nós temos para enfrentar e resolver. Então, não sei se faz necessário eu falar um pouco da secretaria, do número de escolas que nós temos hoje. Então, eu tomo a liberdade de falar um pouco sobre o nosso número de alunos. Nós temos hoje na rede 11.379 alunos, não é uma rede pequena. Nós temos na educação infantil 4.047 alunos, nós temos no ensino fundamental 6.171 e no EJA 161 alunos e frequentando projetos extracurriculares 555 alunos. Então, nós temos hoje 35 escolas, em média, nós temos por classe, na educação infantil, 7,8 alunos, no B1, 9,6 no B2, maternal 13,95, Jardim 1, 17,71 e Jardim 2, 21,33. Esses números são estabelecidos pela diretriz curricular do ensino infantil, que é do próprio MEC. E também, quando a gente vai para o ensino fundamental, em média, a gente também tem um número satisfatório de sala de aula. Portanto, eu acredito que, dentro da premissa estabelecida pelo MEC, as nossas salas não estão lotadas, nós temos um número razoável de alunos, nós temos também atendimento de educação especial, que são as salas de AEE, que eu acho que aí a gente tem um gargalo para acertar. Eu agradeço aqui ter nesse momento o grupo Sonhando a Educação, que é um grupo que existe também, eles estão representados por um número, que me convidaram para uma roda de conversa no Conjunto Esportivo, há 2 finais de semana atrás, e a angústia deles também é que a gente consiga melhorar esse atendimento das crianças com necessidades especiais. Então, eu sei que a gente tem clareza disso, sei que a gente precisa ainda formatar alguma coisa, tornar-se em lei, por exemplo, mas que nós estamos trabalhando muito para que a gente consiga melhorar esse atendimento. Há de concordar vocês ou não, que a educação especial ela vem no advento muito recente, né? A gente sabe que há muitos anos atrás as crianças ficavam no porão das casas. Graças a Deus, hoje eles ocupam um lugar de destaque. Me emociona muito quando falo isso, porque é um desafio gigante. Para nós, educadores também. Por quê? Porque também não fomos preparados para isso. É muito recente, então a gente não pode culpabilizar ninguém nesse momento. Nem o professor, nem a instituição. A gente tem que o quê? Se debruçar e estudar. Né, Heloísa? A Heloísa é mãe de uma criança, então ela está junto com a gente, achando caminhos. E é isso que eu venho aqui pedir para vocês também, né? Nesse momento, eu, Tânia, preciso de um pouquinho de tempo para eu poder equacionar
e otimizar essa demanda que também me angustia. Vocês podem estar certo disso. Mas eu acho que a gente consegue, né? Eu estou proposta a estar fazendo isso. Outra questão também, que eu tenho a impressão que deve chegar alguma demanda aqui, são os projetos extracurriculares. Minha avó dizia que cérebro desocupado, oficina do diabo. É mesmo, né? Então, a gente tem hoje projetos extracurriculares, tem um projeto Brincando e Aprendendo lá no CAIC, que atende o número, são ao todo 555 alunos. Nós temos o CAIC Jovem, que também vem com uma demanda grande e aumentando. Então, nós estamos buscando parcerias com Senai, Senac, SESI, para que a gente possa estabelecer essa ocupação desse jovem dentro de uma proposta de aprendiz. Claro que a gente não profissionaliza, né? Não tem essa idade ainda, mas a gente trabalha para que a gente consiga que eles despertem o interesse. Quero dizer para vocês aqui que a escola enfrenta um desafio gigante. Vocês que são pais, avós, tios, sabem que o domínio da tecnologia nas nossas crianças, e eu sou muito favorável à tecnologia, mas eles tomam conta, eles só querem ficar naquele celular, mas isso também leva ao conhecimento, mas ao mesmo tempo, ele deixa da criança criar. Então, muitas vezes o giz, o apagador, apesar da tecnologia, ele não vai tornar essa escola interessante. Então, a gente tem que aliar a tecnologia junto com essa escola, até vendo um vídeo que o grupo até sugeriu, que diz assim, até a escola chata, né? Porque às vezes a escola é chata mesmo, ela ainda é necessária, né? Ela ainda é importante. Então, eu creio que a gente tem aí outro desafio também a vencer, que é aliar essa tecnologia. Eu, por exemplo, falo com muita tranquilidade. A minha escola foi da era de Gutenberg, né? Uma escola que só tinha o livro, o livro ainda era em preto e branco, sem um colorido, sem nada. Hoje o livro é alegre, ele é lúdico, tem histórias fantásticas, né? E é através disso que a gente quer que seja despertado o gosto pela leitura, pelo encantamento, porque nós brasileiros lemos muito pouco, a gente sabe disso. Bom, em relação à merenda, eu acredito que a gente tem atendido de uma maneira satisfatória. Do dia que eu cheguei até agora, não tem me chego nenhuma demanda que requeira da minha parte, assim, claro que a gente sempre a proposta é de melhoria da qualidade, mas tem atendido. A gente também tem um transporte, uma frota grande, algumas precisando de reparos, mas a gente atende só do ensino fundamental 795 alunos, do EJA 94, de projetos 306, do CAIC Jovem 127 e da PAI 118 alunos. E na rede estadual, que também a gente tem convênio, são 972 alunos. Em relação aos uniformes, que eu sei que foi uma demanda que deu um pouquinho de trabalho, né? Mas ele já foi todo entregue, todos os nossos alunos receberam, então já está concluído. Acho também que deve ter, em relação ao material escolar, que às vezes chegou aqui alguma coisa, eu acredito, né? Mas hoje nós já concluímos essa demanda, todo mundo já recebeu, não que tenha chego para mim, nenhuma escola está sem material. O que mais que eu posso lembrar?
Não sei. Que eu não quero me alongar, ficar falando muito de muitos números, tudo, porque eu acho que não é esse o objetivo, né? Venho aqui prestar esclarecimentos daquilo que vocês acharem que se fizer necessário, aquilo que eu não souber responder, prometo que eu faço uma... Souber não porque não sei, souber porque às vezes não dei conta de chegar lá, né? Mas me coloco à disposição, eu estou lá aberta ao diálogo. Eu só acredito, até eu trouxe essa fala aqui, que é assim: não importa o tamanho do desafio, a diferença está na grandeza da união. Eu tenho por princípio que a gente pode ter diferença no campo das ideias, mas jamais no campo pessoal, porque a gente precisa sempre um do outro, né? Eu só acredito que nós vamos vencer esse século 21 diante de tantas mazelas que nós estamos vendo no mundo, agora eu estou falando, através, né? Quando a gente vê o caso da Síria, por exemplo, crianças sendo envenenadas, me assusta muito. Não era para estar acontecendo neste século, uma coisa tão lamentável, né? Então, eu acredito mesmo que a gente tem que se dar as mãos para a gente poder vencer os desafios que são. E eu me coloco agora à disposição de vocês, para aquilo que vocês quiserem perguntar. Pela ordem, como eu a convidei, eu gostaria, se possível, eu fazer a pergunta inicial para... Tudo bem, então, com a palavra, vereador Sidmar Porto. Tânia, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. Né? Eu sei que os desafios são muitos e sei que a tua competência também é muito grande. E também acredito que é uma questão de tempo, né, para adequar. Como você estava falando em número, com essa perda dos cargos que houve em relação à justiça, um comparativo em relação à administração anterior para essa, eles tinham 111 cargos de confiança, né? Hoje tem 43 cargos, quer dizer, aliás, tinham 111, agora é 43, são 68 cargos a menos. E o que a gente percebeu, que influenciou bastante, foi a perda de cargos dentro da educação, né? Nós estamos acompanhando aí as diretoras, né? Que apesar da sua dedicação, da sua experiência, faltam elementos humanos para ela, né? Principalmente a questão da coordenadora, muitas escolas que são grandes, perdeu a vice-diretora também. Nós sabemos que é um momento delicado, né? É um momento delicado de se buscar alternativas. Eu gostaria de saber, nós sabemos que temos algumas creches ainda em andamento, se existe ainda procura de creche, se existe falta de vagas, né, em creche. Então, a educação infantil, ela é assim, realmente, quando a gente faz o estudo da história da educação no Brasil, ela advém praticamente com a LDB, né? Então, até então, a creche que a gente ainda fala, né, porque já não é mais uma creche, e sim uma escola de ensino infantil, ela estava até 96 da LDB, com o advento dela, ela estava na assistência social. As igrejas, os centros espíritas, que a gente tem ainda as conveniadas. Então, ela estava na assistência social. Ela vem para o ensino fundamental logo depois da LDB. Então, realmente, no Brasil como um todo, a gente tem uma demanda reprimida ainda do berçário, praticamente. E é o que acontece aqui em Catanduva. Pontualmente, em determinadas escolas. Em algumas, como nós inauguramos duas agora, recentemente, a gente tem vaga ainda. Entretanto, pontualmente, algumas escolas, ainda existe uma lista. Antes de vir para cá, eu conferi na demanda,
ainda a gente deve ter, assim, umas 30 crianças tentando ser atendidas. Às vezes, você até teria numa outra escola, mas o pai prefere em determinada escola. Uma das metas do próprio Plano Nacional de Educação é matricular a criança próxima à sua escola. Porque, inclusive, desperta nos pais esse apoderamento da escola, essa participação de APEM, conselho de escola, e assim por diante. Entretanto, o direito de ir e vir do cidadão tem que ser respeitado, não é? Então, nós temos ainda uma demanda ainda de uns 30, eu acredito, ou menos. Obrigado. Para o vereador Ditinho. Boa noite, Tânia. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Na verdade, as perguntas que eu tenho a fazer a você vai servir mais para que você tenha melhores conhecimentos do que a população pede. Sim, com certeza. Até então, por você estar assumindo uma secretaria em poucos dias, que essas perguntas seriam para a secretária anterior. Tá? Primeira pergunta que eu queria te fazer, eu fui informado que as apostilas do SESI não contemplam o ensino de inglês, de primeira a quinta série, no ensino fundamental 1. Só tem conhecimento? Parece que... Deixa eu só completar a pergunta. Tá bom. E o que a secretária tem a dizer sobre isso, se você acha que o grau de ensino dessas crianças está ficando prejudicado? Eu acredito, assim, que realmente você tem um acervo dentro das escolas que prejudicado eu não acredito. Que tenha, eu acho interessante. Jamais eu, uma educadora, vou falar que não é bom ter, né? Não seria conveniente dizer isso. Entretanto, eu acredito, assim, que existe um suporte pedagógico e que o professor faz o recurso disso, porque é uma aula por semana, então ele tem condições de estabelecer um trabalho pedagógico na sala de aula. Mas vale realmente a gente repensar. Ok. A segunda pergunta, secretária. O prefeito Macchione, em uma entrevista ao Jornal Regional, ele disse que em anos de eleição não era permitido realizar concurso público. O prefeito passado realizou um concurso público em pleno período eleitoral de eleições municipais, sendo que as provas foram realizadas uma semana após as eleições. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Será que realmente não pode ter o concurso eleitoral em ano eleitoral ou o interesse é outro? Então, pelo que eu pouco me lembro aí de questões de esferas municipais, estaduais e federal, em relação, você pode até ter um edital, mas eu não tenho conhecimento desse concurso. Se você me permitir eu me ater a esse assunto, saber em que época foi realizada, porque tem trâmites que edital pode correr, depois você pode fazer a prova depois, mas eu não gostaria de dar uma informação errada aqui. Tudo bem, é por isso que eu disse que as perguntas não serviriam tanto para a senhora. Não, seria mas não tem problema, gente. Estou aqui para estudar, para saber. A terceira pergunta. As pessoas me procuram querendo matricular seus filhos na creche, querendo horário parcial. Quantas creches em Catanduva possuem horário parcial? Saberia informar se existe criança no horário parcial e quantas? Não, tem sim. Não era uma cultura da gente ter as creches em tempo parcial, né? A creche sempre foi tida, você está falando assim, de alunos que quer ficar até meio período, né? Isso. Hoje, por exemplo, na educação infantil, integral, nós temos 3.522 alunos. Parcial, nós temos 525. E é uma cultura que tem aumentado. A gente tem percebido que as mães têm gostado dessa proposta. Coisas que há 10 anos atrás a gente... Estou falando de 0 a 3, entendeu? Aí você vai depois para o maternal, aí depois você vai para o jardim, aí então já era mais cultural as crianças ficarem meio período. Porque o que acontece? Com a implantação do ensino fundamental de 9 anos, por exemplo, tempos atrás, a gente fazia pré-escola, não era assim? Depois a gente entrava com 7 anos no primeiro ano. Com a implantação do ensino fundamental de 9 anos, que é outra proposta, ele vem o quê? Ele traz a pré-escola para o ensino fundamental.
A criança entra com 6 anos. Então, altera um pouco esse organograma que a gente estava acostumada, né? Tá. A quarta pergunta, senhora secretária. Serão instalados pontos digitais na Secretaria de Educação? Também serão instalados em todas as escolas municipais? Todos os funcionários e professores terão pontos digitais? Quais os cargos que não terão pontos digitais? A senhora pode informar? Tem conhecimento sobre isso? Não, conhecimento eu tenho que eles vão acontecer, estão sendo implantados. Agora, quais cargos você disse que não vai ter? Isso, que não terão pontos digitais. Quais os cargos que não terão o ponto digitais? Eu acredito que dentro da escola todos terão, porque todos têm que cumprir horário. E a pergunta também é para a secretaria, também? Na secretaria, sim. Inclusive, nós já estamos organizando os horários, não que eles não estivessem organizados. Muito bem claro, né? Porque fica meio redundante. Você fala, até agora então não estava. Mas muitas vezes você tem certas peculiaridades. Agora, por exemplo, nós estamos aqui, tem um pessoal fazendo um ATPC lá na secretaria, por conta dos jogos escolares. Então, a educação, ela contém algumas peculiaridades, porque ela não é uma empresa, vamos dizer assim, né? Ora, o professor tem alguns horários, ele dá a primeira e a segunda aula, por exemplo, o PEB 2, depois ele tem a quarta e a quinta, apesar que a gente evitou tudo isso, mas está sendo estudado e eu acredito que vai tão logo acontecer. Tá. A quinta pergunta, senhora secretária, é do conhecimento da secretária sobre a lista de espera hoje que existe para as pessoas interessadas no curso supletivo do CAIC? Então, eu tomei conhecimento disso, é uma 6ª série, o segundo termo do 5º ao 9º. Nós vimos, porque o que acontece com o EJA? A gente queria que nem tivesse mais, na verdade, porque o que é o EJA? É aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança que não teve, né, Tiago, em tempo hábil, estudar, porque o ideal é que um país não tenha EJA mesmo. E quando ele vai, ele procura normalmente porque ele precisa do emprego. Graças a Deus, né? Foi procurar lá. E muitas vezes o que nos incomoda e preocupa é o número de evasão muito alto. Então, eu acredito que a proposta foi dar uma readequação, uma otimização para que isso não aconteça, porque no diurno a gente venceu a evasão já. Agora, no noturno, ainda é um desafio. Tá. Considerando, a sexta pergunta, considerando que o curso supletivo é semestral, né? Sim. Como que fica a situação do aluno que está na lista de espera após 2 meses de curso, é chamado, infelizmente, fica impossibilitado de repor as aulas. Como fica a situação do aluno desse para ele repor? Olha, nós estudamos esse caso até, esses dias eu estava lendo o regimento das escolas. Realmente, esse aluno vai entrar agora no 2º semestre. Porque, você acabou de dizer, o calendário escolar do EJA, ele tem 100 dias no 1º semestre, 100 dias no 2º semestre. Se ele perder um período até considerável, é muito complicado depois. Você até poderia dar, no caso que existe a lei da gestante, a lei que quando o estudante se machuca, ele pode fazer exercícios domiciliares. Mas nesse caso do EJA, eu não vislumbrei a possibilidade dele fazer e fazer com qualidade também, porque... A 7ª pergunta seria sobre esse assunto. Não seria mais viável abrir uma nova turma do supletivo, em vez de ter uma turma só, para não ter essa fila de espera, essa demanda, para que o aluno comece todos eles juntos numa outra sala? Então, vereador, eu acredito que a gente possa, para o 2º semestre, a partir de maio já, foi pelo menos que eu conversei com a pessoa responsável, da gente fazer um estudo realmente assim, dessa demanda e a necessidade, para a gente poder dar início mesmo já no 2º semestre, conforme calendário escolar. Porque o EJA, ele tem uma legislação específica, né? Tanto municipal, estadual, federal, e com certeza a gente quer contemplar. Ninguém pode ficar sem hoje ler e estudar
O que a gente tem bastante são analfabetos funcionais, mas a gente quer que todos leiam, interpretem, produzam texto, não é? Vejam até por detrás das letras, do texto que está inserido ali. Eu acho que o EJA, vou ser bem honesta, e a inclusão hoje são 2 desafios dentro da educação. Não para mim, quanto para o Brasil como um todo, sabe? Senhora secretária, está ficando cansativo, mas está acabando. Não tem problema. Na sua opinião, o que há de igual e de diferente entre os projetos Cidadão do Futuro e Caique Jovem? Se a senhora tem conhecimento, e na tua opinião, o que a senhora acha? A diferença de um para o outro? Olha, o valor do Cidadão do Futuro, com a frente da professora Eliette, é inquestionável. Eu acho que foi bom, um trabalho muito bem feito. Mas a proposta do Caique Jovem, ela vem praticamente dentro do formato que era feito. Eu estive lá no Caique esses dias, o projeto está ficando fantástico, muito bonito, as adequações muito boas, as instalações, tem maquinário já chegando. Sabe, vereador, eu sei que as mudanças causam incômodo, eu tenho certeza disso. Mas eu acredito que a vida é um ciclo e que as novas propostas, elas têm que vir. Por exemplo, acredito que seja a última vez que eu estarei à frente da secretaria. Logo, essa moçada tem que vir, porque é um processo, é um ciclo da vida. Eu tenho que passar essa minha experiência para eles. Por isso que, inclusive, eu aceitei com esse grupo aí que está aí voluntariamente, porque nós temos que sentar. Então, eu tenho o maior respeito para a professora Eliette, me reverencio mesmo para ela. Só que eu acredito que o projeto Caique Jovem, nós não podemos criar armadura, nós não podemos criar barreiras. Vamos ver como é que vai ser. E aí, prometo para vocês depois voltar e falar do resultado. Amanhã mesmo nós teremos reunião com o SENAC, que eles vão trazer propostas, porque eu acho que a escola que hoje se fecha, ela não consegue vencer. Ninguém, não é? Tá. Hoje os funcionários estão proibidos de se alimentarem com a merenda feita nas escolas. A senhora tem algo a dizer sobre isso? Será tomada alguma providência sobre essa medida? Bom, a merenda é para o aluno, é lei, pronto, né? Não se discute isso, né? Então, eu acredito que eu acabei de dizer como é gigante a nossa rede. E existia, desde a minha gestão passada, um certo incômodo. Por que só a Secretaria da Educação, o funcionário pode comer, sabe aquelas coisas? Eu acho que muitas vezes, para a gente ser democrático, eu acredito que o senhor também vai concordar comigo, a gente tem que tomar algumas medidas, não é? Quem tem uma empresa, quem tem... Muitas vezes você não pode ficar dando um remedinho paliativo. Para a gente sanar as dificuldades, muitas vezes, a alimentação às vezes era servida até antes do que para o aluno. E quem é o nosso cliente? Quem é a nossa estrela que está aí? O nosso aluno. Tá, mas... Não que eu não respeite o profissional, de maneira alguma. Mas eu acho que todo mundo tem que ter o mesmo tratamento. Tá, mas na administração passada que a senhora foi secretária, existia... Sim. E foi cortado agora. Pode ser que até aconteça hoje, eu não vou falar que não, viu? Tá bom. Tá. A secretária tem conhecimento que várias escolas estão em falta de professores em diversas matérias, entre elas matemática e inglês, sendo que os alunos estão sendo dispensados antes do término das aulas por falta de profissionais. Você não possui o conhecimento, o que pode ser feito? Não, possuo sim. Possui. Se você me perguntar, por exemplo, alguma coisa do meu projeto, eu vou falar, ainda não deu tempo. Mas a demanda que eu tenho no dia a dia, sim. A escola Musa, por exemplo, é uma escola pontual, que eu sei. Ela tem um sinal vermelho me acendendo diariamente, eu durmo com ela, levanto com ela. Exatamente. Nós temos uma professora efetiva de matemática que está grávida e tira licença 5 dias,
depois volta, 10 dias, depois volta. Tem um texto fantástico da revista Escola que diz: o professor que falta, faz falta. E ele faz muita falta. Aí, você chama o eventual para ir lá dar uma aula, ou 2 naquele dia, ele não quer ir. Então, você corre esse problema. Então, eu estive no MUSA, na semana que eu fui nomeada, fiz um ATPC para eles, vi todas as condições que existiam, inclusive, se você falar que tinha lâmpada queimada, tinha sim, hoje já está sendo consertada. Se precisa de uma reforma, a quadra está interditado, está sim, já disparou a reforma, já vai entrar na licitação. Nós temos a Escola Arnaldo Zancaner, que é outra escola que me acende uma luzinha. Eu estou dando todo o apoio necessário para que a gente consiga sanar essas dificuldades. Não sou secretária de pôr debaixo do tapete os problemas. Venho aqui, discuto, eu estou assim, remanejando gente, vai ajudar aqui, vem aqui, vamos lá, até a gente conseguir deixar, eu acredito que nós vamos conseguir. Eu fico feliz em saber que a senhora já está dando andamento nas obras da Escola MUSA, Sim. inclusive nas portas dos banheiros, Não, que é um absurdo. Sim, mas já Exato. está uma... Fico feliz, 500 parabéns mil para a senhora, reais, parabéns. já o prefeito já encaminhou, as coisas estão encaminhando. Tá. Na verdade, sobre os cuidadores dos alunos especiais nas escolas, é uma grande reclamação. Sim. Às vezes o pai ou a família diz: olha, meu filho ficou 1 ano com aquele cuidador, venceu o contrato dele, Pois não é. pode renovar, ele foi embora. Até concordo, tem as leis que a gente tem que respeitar. Mas a senhora tem alguma visão para poder nós melhorar temos essa ainda... situação? Você tem razão, nós temos ainda uma demanda reprimida, né, professora Joelma, que aqui cuida junto comigo desse assunto. Nós temos cuidadores que são estagiários. Então, por exemplo, hoje a Rosângela Moreira, ela fez contato com 19 estagiários para que a gente possa estar atendendo. E eu respeito muito os pais. A gente queria que amanhã que já estivesse lá. E aí, às vezes, o estagiário não vai, ele demora... Eu dei uma meio de louca, assim, de vez em quando a gente faz isso. Né? Falei, gente, não pode esperar muito. A criança não pode esperar. 5 dias não apareceu, nós vamos levar um termo que não houve interesse e mandar para frente, porque existe uma necessidade real e necessária. Então, nós estamos cuidando disso. Você pode estar certo. Que bom. Senhora secretária, é a última pergunta. Não, pode Tá? perguntar. A senhora sabe me informar qual é o leite que é fornecido para as crianças até os 2 anos de idade? Leite? Na creche? A marca? O leite é de caixinha? Por quê? Não, acredito Não, o leite que sim. fornecido para as crianças até 2 anos de idade, ele é fornecido na rede da educação. Ele é de caixinha? Olha, quando a gente visita escola, muitas vezes precisa até de um leite especial. Quando se faz esse pedido, a gente procura atender. Não sei se é isso que você quer saber. Não, tá. É a pergunta do munícipe que me procurou querendo saber. Por isso que eu estou procurando. Sim, o leite integral, natural. Leite caixinha. Se a criança tem alergia à lactose, ou se eu tenho alguma, a gente tem nutricionista. Então ele pode ser servido, então, o leite de caixinha. Pode. Tá. Muito obrigado, senhora Imagina. secretária. Quero parabenizar o corpo da secretaria, os professores, os atendentes, que estão sempre dispostos a atender a gente quando liga lá. Tá? É que eu disse, essas perguntas não vêm para a senhora diretamente como crítica, vem para a senhora ter o conhecimento das reclamações que esse vereador está tendo no gabinete. Não, mas eu acho que é por aí mesmo. Se eu estou aqui, eu tenho que assumir todas as responsabilidades, não é? Exatamente, muito obrigado, viu? Vereador Amarildo, primeiramente, depois na sequência, doutor Luiz Pereira. Tânia, boa noite. Boa noite. Prazer em recebê-la aqui. Eu sei que a empreitada não é fácil. Precisa muito paciência, jogo de cintura e competência. Acredito que pelas tuas palavras, já te conheço há bom tempo. Eu acho que você tem todos esses requisitos. Então, boa sorte, já vou desejar desde o muito começo obrigada. para você. E agora é um pouquinho de paciência de vocês, para eu poder... Tenha dúvida. Só que eu queria te fazer 2 perguntas, que o Ditinho já fez quase todas. Ele já me sabatinou hoje. Sabatinou, já falou de toda, de creche, etc.
Nós recebemos um projeto aqui do senhor prefeito, inclusive ele pediu até de volta, que era para contratar 22 orientador pedagógico. Gostaria de saber de você, senhora. Não, você, sem problema. Então tá bom, você. Qual a importância desses orientadores pedagógicos dentro das escolas, já que não existe mais o vice e antigamente era coordenador? Na sua visão, qual a importância disso para tentar ajudar até a secretaria, as professoras, os pais, os alunos? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso. Vereadora, eu fui pega de surpresa com essa situação, porque, olha que eu tenho um caminho que eu percorri na educação já, né? Desde a minha experiência na rede estadual, depois eu venho para o município, trabalhei com alguns municípios vizinhos também, e essa proposta do professor coordenador, ela se faz necessária e urgente. Por quê? Porque o papel do professor coordenador, ele faz realmente a mediação do pedagógico junto aos seus professores. Porque, por exemplo, você pega uma classe, vamos pegar um primeiro ano, onde nós temos, nem todo mundo, você chega numa classe, ela é uniforme, os alunos têm as mesmas dificuldades, entendeu? Então, por exemplo, já no primeiro ano, o coordenador está lá, ele faz uma sondagem com essa criança, ele vê em que fase que ele está, se é silábica, pré-silábica, silábica, alfabético. Então, começando já, estou pegando o primeiro ano, né? Então, para mim, ele é a alma da escola. O diretor, ele tem um papel fundamental. Eu acho que cada um desempenha um papel e transita dentro da escola com papéis realmente definidos. E o coordenador, eu não entendo porque ele é inconstitucional, eu não entendo porque ele dá improbidade, porque ele é um professor efetivo, ele se afasta da função, da exercício da docência e vai exercer o papel de coordenador, a função de coordenador. Então, eu não entendi, eu dei uma lida no processo, mas o processo já foi. Sabe aquela coisa? O bonde passou, não sei o que aconteceu, não me cabe, por uma questão ética, até, né, de a gente não citar nomes aqui, porque agora a gente tem que correr, mas ele tinha que ser feito imediato quando o processo chega. Porque tem que ser feito. Na rede estadual, é um professor que se afasta, ocupa um posto de trabalho com uma função gratificada. Então, mas nós estamos muito chateados com isso, muito preocupados, porque com certeza, eu te garanto que compromete a qualidade de ensino. Não tem diretor que dá conta do administrativo, do pedagógico e, além de tudo, eu gostaria de dizer aqui, quem está dentro da escola trabalhando, nós trabalhamos com pessoas, com emoções, com dores, com perdas. Por exemplo, se eu estou meio brava lá na minha marcenaria, e eu apertar esse parafuso aqui meio torto, ele vai ficar torto, a qualidade do produto não vai ser coisas. Mas na escola, nós temos duas opções. Ou nós deixamos doces lembranças, ou deixaremos cicatrizes eternas. Nós não podemos deixar cicatrizes. Então, a gente precisa, urgente, desses profissionais da educação dentro das nossas escolas. Isso eu tenho certeza. E eu sou apaixonada pela educação. É o que eu sei fazer e fiz a vida toda. Então, parabéns. Só mais uma pergunta. Não, pode perguntar. Eu entendo que o orientador é necessário, mesmo porque a Secretaria de Saúde mexe com criança, pai, família, etc. e tal. E se ficar só para diretor e para secretária, não dá conta. Não dá conta. Há uma grande demanda, inclusive há uma promessa do prefeito, aí você não tem culpa, você está entrando agora, mas já que você conversa com ele toda semana, na gestão passada, as creches abriam mais cedo
e fechava mais tarde, até mesmo porque até foi um pedido meu, não sei se ele atendeu porque eu pedi, ou porque a maioria da população questionava os pais de aluno. Então as creches abriam mais cedo até para dar condição para as mães que trabalham, né, levar seu filho e buscar, não ter que pagar, porque já que ganha muito pouco. Isso tudo com critério, né? Não pura e simplesmente levar o filho lá e deixar a berçarista tomar conta e ficar batendo rua, enfim, dentro dos critérios normais. E o prefeito disse que o ano passado não daria para fazer isso porque não tinha dinheiro, que a partir desse ano ele ia começar a fazer isso. Como você entrou agora, acredito que esse ano não vai dar mais tempo, mas a demanda ela é muito grande de pais e mães de aluno que pede se há possibilidade, aí eu te pergunto, desse ano, segundo semestre ou do ano que vem, dar conta dessa demanda de voltar novamente, que era uma promessa do prefeito. Eu estou te fazendo essa pergunta, eu sei que você está entrando agora, mas assim, se há possibilidade no teu no conhecimento, no estudo que você fez na secretaria, se há possibilidade de voltar a abrir mais cedo e fechar as creches, até mesmo para dar condições para os pais, principalmente para as mães que trabalham, né, necessário pela crise que estão passando, de voltar a abrir as creches mais cedo e fechar mais tarde. Obrigada. Bom, nesse ano eu não vejo possibilidades, porque quando você, no início do ano, você faz o processo de atribuição de aulas, você atribui uma jornada para o professor. E essa jornada ele leva até o final do ano. Não, por esses poucos dias que eu não estudei esse caso. Não vou falar aqui aquilo que eu não fiz. Mas, se existe uma demanda aí, a gente merece um estudo, de fazer um levantamento, de quantos pais realmente precisariam, sabe, de cada escola. Vereador, neste momento, eu só te garanto assim, este ano, em virtude de nós termos uma jornada atribuída tudo, eu não vejo a possibilidade, para o ano que vem, podemos estudar. Ok, obrigado. Boa sorte. Palavra o vereador Dr. Luiz Pereira. Professora Tânia, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite, está aqui para dar as explanações necessárias. A senhora, todo professor conhece, todo mundo estudou e sabe da teoria de Darwin, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a gente está vivendo isto quando as mães procuram a secretaria para matricular a criança na creche. Então, olha, a mãe tem que apresentar uma declaração que está trabalhando para que a criança tenha direito à creche. E a mãe, ela quer ter segurança que tem uma creche que é segura para o seu filho, para a sua filha, para ela poder se empenhar e trabalhar. Eu acho que isso daí a gente não pode ficar nessa dúvida e ficar condicionada à declaração. Toda mãe que vai sair, mãe é mãe, a mãe tem se ela não se sentir seguro com a criança, numa creche, ela não vai, ela vai abandonar tudo, ela vai ficar, mas vai ficar junto com o filho. Agora, se ela se dispõe a colocar uma criança na creche, ela precisa dela ser reconhecida como uma mãe que necessite de uma creche para o seu filho. Então, eu acho, você poderia introduzir essa metodologia agora? Já? Você entendeu? Já. Eu quero dizer o seguinte, ó. Um companheiro nosso, o Maurício, ele fazia crítica de uma pessoa que estava na secretaria e não tinha criatividade, sabe? Não tinha criatividade. Uma secretaria que poderia estar aqui, ó, resolvendo todos os problemas das crianças que estavam na rua, e a pessoa tinha aquele potencial na mão, mas não exercia criatividade, você entendeu? Era a crítica que ele fazia, era isto. E ontem, numa reunião que nós tivemos com o prefeito estava elogiando
Não vou falar nome, porque a pessoa não está nem para se defender, nem para ser elogiada, mas ele defendia uma pessoa que está no comando e que teve a criatividade, que ele só dava o sim para ela e a luta, e daí a pouco ele falava, como é será que ela conseguiu isso, conseguiu aquilo, conseguiu isso? Não tinha custo nada para a prefeitura, ou seja, ela se empenhava. E eu queria, para você, Tânia, estou te falando isso, eu vejo o amor que você tem pela educação. Por isso que eu estou dizendo que ele nunca vai te criticar. O prefeito não vai te criticar se você inovar, se você criar alguma coisa em benefício das crianças da nossa cidade. Lá, eu quero falar para você, ó, e isso vai ter respaldo da promotoria, você pode ter certeza que eles também vivem com esse problema. A promotoria da criança e da juventude vai garantir para o seu governador, garantiu que não faltaria uma vaga sequer que ficaria sem a pessoa ser acolhida, entendeu? Não teria uma disponibilidade de uma pessoa que reivindicasse uma vaga e não seria acolhida. Eu quero dizer para você que poderia, estou dando exemplo de você inovar, estou dando exemplo, mas que parta de você. Poderia você saber o custo por aluno? Primeiro, abraçar todos que vêm lá. Olha, os que estão aqui nessas creches, está tudo bem. Que não estiverem, eu tenho uma listagem com nome, endereço, mãe, tal, e falo, já vou resolver já. Que jeito você poderia resolver? Você poderia incentivar a criação de creches particulares, você poderia já colocar em creche particular, ver qual o custo por aluno, e você certamente abrangeria todas as nossas crianças. Queria dizer para você que uma pessoa que fez isso foi o governador Brizola. O governador Brizola, para acampar todas as crianças que tinha lá no Rio de Janeiro, ele teve uma ideia, ele fez o seguinte, ele criou creche casulo. O que era creche casulo? Ele chegava numa mãe que tinha um filho e falava, olha, você pode cuidar de mais 4 crianças na sua casa? Mulher adorava aquilo ali, então ela criava o filho dela mais 4 e ela recebia alimentação, recebia isso por parte do poder público. Então eu queria, Tânia, eu queria estar numa cidade onde as pessoas que estivessem ocupando esses cargos inovasse, tivesse criatividade, não ficasse nesse mesmo de cumprir, olha, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Criar e inovar. Nós temos certeza que Catanduva está dependendo disso, uma série de mães estão dependendo disso. Só para dar um exemplo, tem uma mulher, chama Jéssica, lá do Imperial, ela tem 5 filhos, ela tem 3 na creche, os 2 não estão na creche, ela precisa trabalhar, ela está passando necessidade. Ela nos procurou essa semana, o Conselho Tutelar está tentando resolver o caso dela, o promotor está resolvendo, mas é um caso que a gente poderia resolver. Olha, nessa mãe aqui, eu vou fazer isso, saia lá da secretaria, venha ter uma ideia com o promotor, o que eu posso fazer, o que o senhor me aconselha a fazer nisso para que eu volte a abraçar e dar sustentação a essas mães que precisam de creche. Eu acho que você vai ter o respaldo da promotoria pública, você vai ter o elogio por parte do prefeito de você inovar, vai ter aqui a participação de todos os vereadores, no sentido de ficarem até lisonjeados de ter uma pessoa aí pertencendo à nossa rede, com esse espírito. Mas eu gostaria que não só você, mas todas as pessoas que estão imbuídas na educação, que é o básico para formar aí em cada criança, essa formação que cada criança deve ter, eu gostaria que tivesse isso por parte da secretaria. Nós somos muito bem atendidos pela Eliana Mazenini, que ela faz isso, mas ela não tem, às vezes, essa disponibilidade da secretária determinar isso para ela, para outra que trabalha com ela, para todas as professoras, enfim, no sentido de Catanduva partir na frente, ser um exemplo para todas as outras cidades, em função do quê? De usar a criatividade, de usar aquilo que você gosta de fazer, Tânia. Faça isso e tenho certeza que, além do bem que vai te fazer como ser humano, vai te colocar numa posição de destaque perante a secretaria. Essa é a minha sugestão. Obrigada. Doutor Luiz Pereira, posso pegar um pedacinho, fazendo favor? É assim, ó, a professora Tânia estava explicando e ela falou em educação infantil. Logo a gente pensa que a criança com 4, 5, 6 meses, quando a mãe já começa a levá-la à creche,
ela passa por um processo de aprendizagem e de educação. E muitas vezes um processo de melhora, inclusive na alimentação, por conta da carência em casa. Eu entendo, exatamente como disse o Dr. Luiz Pereira, que nós temos que abranger todas as crianças que queiram, que a mãe queira levar à creche. Eu acho que, acima de tudo, a gente vai ter um ganho no sentido de alimentação e de educação dessas crianças. Não, eu concordo plenamente. Eu acredito que a proposta é realmente nenhuma criança fora da escola, de maneira alguma. Quem, né, que vem aqui ocupa a maior pasta e de uma responsabilidade gigantesca e não quer realmente. Eu acredito que a nossa demanda, como acabei de falar há pouco, não é uma demanda muito alta. E o que existe, às vezes, na rede, e principalmente esse que o vereador colocou, a criança do B1, são de 4 meses a 1 ano, depois o B2 de 1 a 2 anos, existe uma abstenção gigante, porque o que é isso? Ele não abandona, não é evasão, mas ele falta muito. Então, pela legislação, você tem um número X para pôr em cada sala. E muitas vezes eu também faço essa proposta. Vamos pôr mais 2 aqui, que a gente acomoda esses 2 teus lá. Vamos pegar mais 2 daqui? Aí o professor fica um pouco bravo. Então, a gente tem que... Por quê? Porque se você pegar, às vezes, durante os 5 dias da semana, se ele, por exemplo, agora tem o surto mão, pé, boca. Vocês estão vendo na televisão, e a gente já tem um caso de uma escola, então já estamos cuidando, aí falta 15 dias. Mas nunca você tem uma sala lotada os 5 dias da semana. Eu acho que é uma questão de otimizar mesmo os espaços que a gente tem e procurar dar os passos. Você não pode fazer um impacto muito grande, mas você pode devagar, agregando essas crianças. Eu acredito que já nós teremos 100% da demanda atendida. Com a palavra, vereador Maurício. Boa noite, Tânia. Boa noite. É um prazer receber você aqui na casa. Já de antemão, desejar boa sorte para você. Muito obrigada. Competência a gente sabe que você tem. E também a gente queria desejar muita sorte para você. Eu tenho 3 perguntas para você. Algumas já foram até colocadas, mas queria colocar de um ângulo diferente. Se hoje as nossas escolas municipais, elas estão preparadas com cuidadores para crianças especiais, separando das imperativas, porque mistura tudo. Eu sei, eu tenho um sobrinho com autismo, aliás, ele mora em Pindorama, e lá está encontrando uma dificuldade muito grande, muito grande a dificuldade, está entrando até judicialmente para poder colocar essa criança na escola. E muitas crianças são imperativas. Se você tem como lidar com isso daí, saber o que é o imperativismo, né? O autismo, uma criança especial do imperativismo. Vocês têm essas condições? Vocês estão preparados para isso? Vereadora, eu volto a dizer que a inclusão é um dos nossos desafios gigantes, né? Com a proposta da inclusão, até na roda de conversa, alguém comentou assim, mas isso não é inclusão, é até uma exclusão. Porque você não pode separar as crianças, né? Eu tenho um neto, um leve aspecto de autismo. E foi na escola pública, porque ele não mora aqui, que realmente ele teve um crescimento gigantesco, a gente que está lá. E é nessa partilha, sabe? Por mais que a gente acredite que é o imperativo, que ele não para na carteira, às vezes a gente brinca assim, ai meu Deus, vamos pôr Ritalina na caixa d'água. É uma brincadeira que a gente até contra. E eu estou muito preocupada com tanto atestado. Sentei ontem com a Joelma, eu falei, meu Deus, as nossas crianças estão todas autistas. Será que nós estamos fazendo uma leitura correta disso? Vereador, eu estou incomodada, porque, nossa, ainda ontem eu liguei, nós já fizemos uma reunião,
Eu, o secretário da Saúde, mais a coordenadora, mais a psicóloga, que foi assim uma proposta que eu fiz. Eu vou me debruçar sobre essa causa, porque é muito sério. Então, eu peguei um garotinho de uma escola que eu tinha ido visitar e vi. Aí a professora chegou lá muito preocupada, me contou. E a hora que eu li, eu falei, nossa, mas na primeira consulta o médico já conseguiu. Eu não tenho a competência médica para discutir, eu sou pedagoga, né? Mas tem uma coisa me incomodando aqui, que... Vou contar rapidamente. Meu marido sofreu um AVC há 10 anos atrás, eu contei isso para o grupo. O Luiz, quem me conhece sabe que ele saiu tudo assim, né? O médico falou, olha, ai filha, você vai ter um filho para criar. Me bateu nas costas. Bom, tem aquele homem dentro de casa que babava, todo torto, não andava. Nós começamos a nomear a casa toda para ele ser alfabetizado, pusemos uma fono, fisioterapeuta. Quem conhece o Luiz hoje, sabe, resumindo rapidamente, ele lê, tem sequela, claro que tem. O raciocínio lógico ficou um pouco comprometido, mas ele venceu. A plasticidade do cérebro é apaixonante. Tudo aquilo que morreu, mas com o exercício, com a instigação, ele foi conquistando. O Luiz navega internet. Cheguei para a professora de internet, falei, você não dá mais aula para ele? Tânia, eu nunca fiz isso. Falei, vamos fazer. Então, é isso que o vereador colocou, Luiz Pereira. A gente precisa ter coragem, às vezes, de fazer certas coisas. E foi feita. Então, hoje, eu digo para você, qualidade... Eu não vou falar que é excelência de maneira alguma, porque o cuidador ele não pode fazer intervenção. A educação não é saúde. Nós temos que trabalhar com a motivação, fazendo com que a criança explore esse lado, mas nós não somos saúde. Inclusive, você vê, a gente não pode contratar um psicólogo, porque cada um tem seu departamento. O que a gente tem que fazer? Trabalhar numa rede, para melhorar esse atendimento. Não é o que a gente quer, você pode estar certo, mas podemos dar um passo a cada dia, entendeu? A segunda pergunta, secretária. As linhas de transportes das escolas estaduais, elas foram retiradas pelo prefeito. Há algum estudo de voltar com essas linhas de transportes das escolas estaduais? Mas eu acabei de ler para você que nós transportamos 900 e poucos alunos, nós temos convênio com o Estado. Mas esse convênio é para as escolas estaduais? Sim. Sim. Tem... Em algumas cidades até, vereador, realmente os prefeitos, até pelo repasse baixo do governo do Estado, não fez, mas nós estamos renovando agora o convênio de novo. Eu não tenho conhecimento disso. Hoje eu sei que nós transportamos 952, parece que eu li aqui. Sim. A terceira pergunta, Tânia, gostaria que você me respondesse como secretária e como ser humano. A retirada da alimentação das merendeiras, das professoras, dos funcionários que trabalham nas creches, nas escolas municipais, né? Que elas não podem mais se alimentar da merenda escolar, isso já foi perguntado pelo nobre vereador Ditinho. O quanto se joga de merenda fora, se isso mudaria muito o cotidiano da secretaria, se você acha que é uma medida correta, isso aí parte do executivo. Se você acha correta, eu queria que você respondesse como secretária e como ser humano. É um ato desumano, porque a gente tem informação que se joga a merenda fora na escola, no final da tarde, e alguns funcionários ficam sem se alimentar, né? Passam até necessidade nas escolas. Em algumas escolas acontece, em algumas escolas não acontece. Se você acha que esse é um ato correto, eu quero que você responda como secretária e como ser humano. Bom, vereador, eu fico muito triste de saber que você joga comida fora. Amanhã mesmo eu vou estar acompanhando isso de perto.
Num país como o nosso, não é para se jogar comida fora, de maneira alguma. Porque na minha casa, eu não jogo uma xícara de arroz. A gente põe em cima do que está sendo feito e reaproveita. Agora, na escola, você não pode reaproveitar. Realmente, certas medidas, como eu acabei de dizer, nós temos que tomar, né? Porque Pedro pode, Paulo não. É meio complicado isso. Eu tenho por princípio que a gestão pública é a impessoalidade da lei. Cumpra-se. Entendeu? Porque quando você começa a abrir muito, você perde o controle. Agora, se chegou para o vereador que se joga muita comida fora, amanhã eu quero isso bem de perto para mim, porque é lamentável que se jogue. Inclusive, a minha orientação, assim, não põe muito no prato da criança. Tem criança que come... Eu tenho um neto que não come nada. Então, você tem que pôr o quê? 2 colherzinhas de arroz, você não está negando. É preferível ele repetir, porque nós temos que aprender que nós não podemos jogar nada fora, desde pequeno. E esse exemplo tem que vir dos adultos. Eu acho inadmissível você perder alimento. Caro do jeito que está, quer dizer, o preparo que se perdeu ali. Então, eu fico muito triste, mas eu acho que as coisas, para andar direito, tem que se ter uma normatização e as coisas têm que funcionar. Isso é uma informação, Tânia, que a gente teve, né? E a gente foi até em loco, e existe um critério que, se sobrar a merenda, não é para guardar, para se jogar fora, não é para guardar para o dia seguinte, não é para congelar, que se jogue. Então, na realidade, no tem mundo que se fazer hoje, menos, né? no mundo hoje, quando a gente briga contra a fome, Catanduva está jogando merenda fora. Não é para jogar. Então, eu tenho certeza que a sua competência, você vai alinhar isso daí. Tem que alinhar, é obrigação. obrigação. E do eu resto, agradeço até a informação, porque aí a gente... E do resto, desejo boa sorte para obrigada. você. E como disse para você, competência você tem. E eu sei que você vai dar conta do recado. Obrigado. Obrigada. Vereador Onofre Baraldi. Boa noite, Tânia. Boa noite. Queria, em nome da Rosana, que eu vejo aqui nas galerias, cumprimentar o grupo de pessoas que te ajudam lá na secretaria. A Rosana é sempre muito atenta e muito prestativa quando nós precisamos de informação e dos préstimos dela. Então, em nome dela, cumprimentar a sua equipe, cumprimentar você. Tânia, nós tivemos a oportunidade essa semana de conversarmos através de uma ligação telefônica que eu fiz para você. E eu vou trazer esse assunto aqui de público, porque desta tribuna eu já me reportei várias vezes com relação a essa questão. Os vereadores já sabem do nosso propósito, não só meu, mas de toda a casa, eu acredito. Alguns vereadores até vieram ao meu encontro para dizer que comungam da mesma ideia e que também foram procurados para que algo fosse feito nesse sentido. Ontem, num contato informal com o prefeito, nós também voltamos nesse assunto. De forma que, apesar de eu estar tratando dessa questão há aproximadamente 90 dias, a princípio eu tinha a ideia de que não havia muita predisposição da secretária anterior em tocar esse assunto avante. Espero que com a sua chegada e com aquilo que o prefeito ontem colocou para nós possamos equacionar este problema. Então, torno público com todo respeito, mas porque, sobretudo, o pessoal já sabe. Estou me referindo à questão das aulas de fanfarra e bandas e coreografia que há muitos anos nós temos nas escolas. Não só voltar às aulas e deixar o profissional que for ministrá-las à vontade,
voltar, cobrar resultado, para que nós possamos cada vez mais arrebanhar crianças que possam vir ao encontro da música e com isso sair das drogas, não é? Ocupar seu tempo e etc. Então, eu estou me reportando exatamente a minha indignação, a demora de se tomar uma iniciativa e para externar que eu estou acreditando que agora com você e com aquilo que nós conversamos, você possa efetivamente resolver essa questão, contratando os profissionais necessários e cobrando deles, porque o argumento que eu sempre ouvi é que a demanda não era significativa. De fato, não era significativa, mas também não era tão ruim, não é? Como você já tratou, o prefeito foi ao seu encontro, falou alguma coisa e tal, eu queria que você deixasse, não só para mim, mas para os colegas e para todos que estão nos ouvindo, temos alguns pais de alunos que certamente estão nos ouvindo, que hoje veio ao nosso encontro, eu disse que você estaria aqui. Qual é a posição e o que você está pretendendo fazer nesse sentido? E como é que você enxerga essa necessidade ou não? Bem, essa proposta de banda e fanfarra, eu sou apaixonada, eu acho que é muito bom, eu acho que a música é extremamente importante. Inclusive, numa reportagem da Veja, eu estive lendo que o maior celeiro de músicos hoje no Brasil são as igrejas evangélicas. O maior celeiro que tem são as igrejas evangélicas, que tem, né, um grupo de musicais muito importante. E nós temos que resgatar isso aí. Então, o prefeito me pediu também que eu fizesse isso. Nós conversamos ontem, o prefeito foi a semana passada com o desfile, que graças a Deus foi um sucesso, né? Nós fizemos assim, com muito pouco custo, mas... E quando a gente vê as bandas, emociona, né? De ver tocar. Então, nós já disparamos assim com a gerente do CAIC, já a abertura de inscrições. Então, a gente vai fazer a inscrição, mandar para o pai, porque tem que depois vir no contraturno, ensaiar. Então, eu acredito que até sexta-feira a gente já tenha disparado isso para os pais. Ele tem que autorizar a criança a participar, né? Então, vereadora, nós já estamos tomando as medidas. Eu acredito que aí com empenho, né? Eu sei que tem o Wilson, que é um maestro que toca. Nós já tivemos coral também aqui na nossa cidade. A gente já teve o Breguedo também trabalhando. Outra escola, eu não entrei em contato ainda com a diretora. Lembra que eu falei que tinha umas outras escolas que eu podia? Então, os primeiros passos nós já começamos. Não, tudo bem. Eu só espero que nós possamos... Que a gente efetive isso, já né? que as crianças aguardam, né? Não é culpa sua, você chegou agora, mas já que eles aguardam, os pais, né? A expectativa de começar, e nós já estamos em abril, que nós possamos efetivamente começar o mais breve possível. Se Deus quiser. Obrigado. Outra questão é o seguinte, Tânia, aconteceu ano passado, talvez você tenha tomado conhecimento, uma criança de apenas 10 anos que estudava numa escola particular, uma escola de renome em Campinas, saíram para fazer um evento fora da escola, na companhia dos pais, inclusive, e um jovem, uma criança de 10 anos, se engasgou com um pedaço de salsicha e veio a óbito. Isso saiu na mídia, né? Saiu na mídia, foi muito forte. Aí Campinas, o menino morava em Campinas, a família de lá, a Câmara de Campinas aprovou um projeto de lei. Depois Limeira, que foi onde aconteceu o fato, mas quando eu apresentei o projeto de lei aqui nessa casa, nós tínhamos 318 cidades encaminhando projetos de lei, isso no Brasil, não é? Para se tornar obrigatório nas escolas municipais
e nas escolas particulares aulas de primeiros socorros aos professores, não é? Não que eles ficassem com a obrigação de resolver o problema, mas para eles ganharem o conhecimento mínimo necessário para eventualmente estar se evitando esse tipo de situação. A classe política, a mídia como um todo, deu tão importância a este fato e a essas iniciativas que hoje no Congresso Nacional nós temos um projeto de lei, não me lembro o nome do deputado, que já está tentando tornar isso lei federal e tal. Mas como a gente sabe que isso demora para acontecer, algumas cidades estão fazendo. Limeira aprovou, Campinas aprovou. Nós aprovamos aqui, na nossa Câmara, uma lei de minha autoria. E hoje, para minha surpresa, eu, como primeiro secretário, substituindo aqui, eventualmente, o primeiro secretário, eu tive o desprazer de ler o veto do prefeito ao meu projeto de lei. Como é que você vê essa questão, essa necessidade ou não dos professores terem o conhecimento dos primeiros socorros para a gente evitar isso, já que os acidentes não são só dessa natureza, nós temos os mais variados, não é? Bem, vereador, na gestão passada, que eu estive frente à secretaria, porque existe uma proposta que chama formação continuada. Isso é feito em horário de ATPC, tudo. Então, a gente trouxe profissionais para que fossem, principalmente, a gente começa já com os bebês, né? Que existe a morte súbita do berço, o engasgo, tudo isso. Então, nós fizemos esse trabalho de primeiros socorros, veio bombeiro, enfermeira, tudo. Conversando com o secretário Ronaldo da Saúde, eu disse para ele, eu preciso que você coloque na sua agenda que eu preciso fazer essa formação com os nossos profissionais. Ele falou que é perfeitamente execuível, então está dentro da proposta. Eu acredito que eu talvez não consiga fazer nesse semestre, mas já no próximo a gente já pôr em andamento. É uma coisa que eu acho que eu estava debaixo da mesa, porque eu já pensei isso também. Ok, muito bom, né? Fico satisfeito com isso. Nós, não vou entrar no mérito aqui, mas nós temos considerações para defender que esse veto seja derrubado, e a gente sabendo que você olha com bons olhos para essa iniciativa, isso vai ajudar. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem que trabalhar em parceria com a saúde, todos, assistência social. Amanhã mesmo eu tenho uma agenda na quinta com assistência, porque a gente tem jovens que a gente precisa ter uma rede protetiva. Então, eu acredito que só vai vencer esse século se nós darmos as mãos. Não tem outro caminho. Vereador Wilson Paraná, na sequência Sidmar Porto. Boa noite, já doutora, né? Pela experiência. Primeiramente, quero desejar à senhora aí toda sorte à frente dessa importante secretaria. Embora seja mais rica, a prima rica da prefeitura. Mas é que tem a maior demanda, né? Mas tem muito dinheiro. Então, eu quero saber se a senhora tem previsão para a contratação dos professores que prestaram o último concurso. Sim. Nós estudamos isso junto ao prefeito. A gente ia até fazer uma chamada assim, extemporânea, né? Mas a gente precisa ter um respeito ao pedagógico também. Você não pode, muitas vezes, mudar um professor no meio do caminho. Isso compromete muitas vezes. Mas, com certeza, para o ano que vem, todos já estão, eles vão ser convocados agora, mas para setembro, por aí, a data até não posso ser precisa, mas para o ingresso, para o início do ano letivo de 2019. Vou fazer duas perguntas numa só. Em relação aos alunos, a fila de espera na creche, eu até acredito que a senhora tenha respondido já, e também do EJA, se tem uma fila de espera, como está sendo tratado isso? Acho que eu respondi
para o vereador... Foi para você? Vereador Ari, né? O Sidmar. Foi para o Ditinho. Pode ir. Então, na realidade, a gente tem realmente aí um 6º ano que não abriu, agora no início do ano letivo, mas com certeza a gente terá uma demanda aí para abrir no 2º semestre. E o que eu pedi para a diretora é que ela me traga realmente, a professora Marisa, um levantamento real das necessidades que existem lá. Eu estou para fazer um ATPC lá junto com os professores também, provavelmente terça que vem, eu ia hoje, mas como eu estou aqui, para ouvir os professores, estar perto deles, saber o que realmente está acontecendo. Certo. Nós havíamos, no mandato anterior, começamos um trabalho aí, atendendo a uma demanda, sobre o transporte dos alunos universitários. E a Câmara, a gente iniciou esse trabalho, a Câmara abraçou, todos os vereadores abraçaram à época, reunimos com o ex-prefeito, e veio um projeto nesse sentido de contemplar os alunos de um nível social mais baixo, que não tem condições de pagar o transporte, fora da cidade. E aqueles alunos, eles foram chegados a uma conclusão de que não poderia dar o transporte, mas havia uma contrapartida. Aí conseguimos aí chegar num consenso e veio uma lei que o aluno dava a contrapartida, trabalhando aos finais de semana na escola, e tinha um valor pequeno, por isso que ajudava no transporte, né? Não contemplava totalmente, mas ajudava. Isso foi retirado já no ano passado, no início da gestão do Afonso, e foi retirado. Eu queria saber da senhora, se a senhora tem conhecimento dessa lei, não. Se tem previsão para voltar. Não cheguei aí, não deu tempo ainda. Não vi nada. E isso... Nem fui abordada, não teve ninguém que questionou, nada. Eu realmente vou ficar te devendo, porque... no ano passado o pessoal procurou, que foi negativado, então eles desanimaram. Não sei mesmo. Tá? Essa eu vou ficar devendo. A minha última pergunta... Porque o universitário já nem é da minha alçada, né? Mas era a Secretaria da Educação que Não, formava... mas eu digo assim, eu estou correndo atrás do quê? Do infantil, fundamental, EJA, então não... Não, mas ficava na... Não, eu não estou falando assim. Eu não cheguei mesmo a ver isso aí. Correto. A senhora disse que a pessoa que cuida do aluno especial trata-se de um estagiário, é isso? Tem aluno estagiário, tem cuidador que não é estagiário, o nível médio que é cobrado pela própria legislação. Teve uma capacitação ano passado, a gente tem previsão de fazer uma agora esse ano. Então, nós estamos caminhando. A Lei 13.146, que é a Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência, no artigo 3º, inciso 13º, diz o seguinte: profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção cuidados, do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis de modalidades de ensino em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Por que eu estou dizendo isso? Eu acompanho um caso de uma criança de 6 anos com transtorno de espectro de autismo. E essa criança está fora, só esperando um cuidador, aguardando, porque não tem um acompanhamento. Mas nós estamos, isso que eu falei, nós temos ainda uma demanda reprimida, eu ainda não atingi 100%, nós estamos, que hoje nós fizemos contato com 19 universitários, então a gente está trabalhando para atender essa demanda. Ainda realmente você tem razão. O que ainda me preocupa é a questão do estagiário, pois o que a lei diz é que teria que ter um profissional e, para isso, precisaria de um concurso público. Sim, precisa ser feito, mas quanto a gente não faz, você pode usar desses recursos que você tem. Porque é um jovem que está fazendo uma universidade, isso já vale até como uma experiência
não é, na pedagogia. Então, eu acho até relevante eles já irem em contato com os desafios. Certo, mas qual a previsão de contratação desses profissionais? Não, já estamos fazendo. Assim, chamando, contratando, a gente está ligando, vai rapidinho abrir a conta, entendeu? A gente já está fazendo. Qual é a data que eu posso dizer para essa mãe procurar a secretaria? Ai, eu preciso ver, mas eu te dou um retorno. Pode deixar, tá bom? Eu agradeço, então, a explicação da Imagina. senhora. Muito obrigado. Sidmar Porto, na sequência, doutor André Beck. Até o Paraná não tinha sido abordado ainda, e o Paraná abordou a respeito do concurso. Era a pergunta que eu iria fazer, né? Porque deve ter aí berçaristas, recreacionistas, P1, que passaram no concurso. Sim. E que nos questionam se serão chamadas, né? Mas como a Tânia já disse, aí para o segundo semestre a intenção A gente já faz o chamamento e para o ingresso para 2019. Então resta eles aguardar e torcer para serem chamados, né? Com certeza. Ok, obrigado. Né? A intenção é que a gente tenha realmente praticamente 100% de efetivo na rede, porque facilita muito, né? Alguém disse que seria inviável, né, o professor efetivo. Eu não vejo por quê. Não. Com relação ao inchaço da folha e tudo mais. Não, porque se você tem a sala para atribuir, você tem uma pessoa lá dentro. Eu falo sempre assim, que a escola é aquela que não... Você tem um administrativo. Se ele faltar 5 dias, você sofre ali, mas você passa. 5 dias sem um professor na sala de aula é um desastre. Exatamente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador doutor André Beck. Tânia, mais uma vez, boa noite, né? Boa noite. Eu sei que é difícil vir aqui, né, na tribuna, ser sabatinada, né? Então, Pior que não tem ajuda universitária, não pode ligar para ver se tem alguém em casa podendo ajudar, né? Mas eu venho aqui com muita humildade, que eu não sei fazer, eu vou aprender, que eu não sei responder, eu vou buscar. Isso para mim não... E a gente sabe da tua competência, da pessoa que você é, né? A gente conviveu na época da campanha, você foi candidata a vereadora com a gente, juntos, né? E qualificou muito na época a chapa de vereadores, naquela oportunidade. Eu até achei que você tinha que ser chamada antes, na verdade, né? Minha expectativa é que você fosse entrar logo no início do governo. Mas a gente também respeita a Sandra, que também fez um bom trabalho, né? Então, a gente sabe que muitas coisas dependem, muitas vezes, do recurso financeiro, do prefeito, né? Tem os entraves, né? A gente sabe disso. Isso. Então, eu assim, fui procurado por vários professores nesses últimos 10 dias. E educação é uma matéria que para mim é difícil, porque a gente não conhece, é uma legislação muito específica. Muito. Né? Então, eu não domino a matéria para poder também falar muito a respeito. Mas eu vou me dedicar, esse final de mandato, esse restinho de mandato, uma das minhas pautas é realmente educação, porque Direito educacional. Eu acho que a educação é justamente o futuro nosso aqui da cidade, né? Então, eu vou estar visitando as escolas, as creches, a secretaria, vou estar te incomodando lá com algumas visitas, né? Primeira coisa, se você acha possível ter algum projeto permanente, ou se existe, de visita de médico, porque eu lembro que às vezes ia o médico lá fazer um exame de vista, tirar uma pressão, fazer uma glicemia, por exemplo, um dentista, um encaminhamento periódico para dentista, se tem uma assistente social que você falou, que às vezes um assistente social, um psicólogo, que a gente sabe que tem famílias ali que precisam de um suporte, né, que a criança às vezes dá trabalho, e falta esse suporte para a família e tal. Então eu queria saber se você tem alguma coisa nesse sentido, assim, algum projeto em vista e tal. Olha, foi o que eu te disse, eu estive com o secretário da Saúde, e eu deixei claro da necessidade da gente estabelecer esse vínculo, né, porque a proposta hoje qual que é? A criança procura o PSF, o posto de saúde mais próximo, e dali se faz o encaminhamento. Mas muitas vezes, por exemplo, uma criança que tem uma consulta marcada com geneticida, por exemplo, no AME, se ela perde esse dia, a mãe não leva, não sei o quê,
Porque tudo acontece com sucesso quando você tem um amparo, porque a escola sozinha também não dá conta, né? Então, a gente pretende, eu percebi o secretário muito disposto, quinta-feira eu vou estar com assistência, de a gente fazer essa rede, sabe? Eu acredito que isso que você colocou do médico, não sei, é uma área da saúde que hoje eu não conheço a legislação deles, o que prescreve, o que permite. Eles podem ir em empresa, se eles podem ir em empresa, eles podem ir na escola, na verdade. Então, da gente... Essa busca ativa é melhor, né, na verdade. Então, a gente vai fazer essa busca ativa junto ao cadastro, a Joelma já está encerrando esse levantamento, ela acredita que sejam uns 300 crianças que estão, assim, no sinal de alerta. Finalizando, a gente caminha para a saúde, ele busca no cadastro único da criança o que pode ser feito. Porque você pode marcar, por exemplo, só sugestão, Tânia, marcar um dia, por exemplo, de levar uma classe para o centro odontológico, por exemplo, na rua São Paulo. Então, sim, ele faz uma verificação preventiva, às vezes passa um flúor, né? Então, é uma coisa assim... através disso, eu acredito até que a gente vai conseguir dar os avanços, sim. Tá. Queria saber, hoje, assim, a segurança nas escolas, né? Você tem uma presença fixa de algum vigia, algum segurança, ou a guarda estadual, assim, militar, ou a guarda municipal? Porque tem professores que me questionam realmente assim, que eles não têm hoje ninguém lá, às vezes não tem um homem na escola, né? Às vezes tem várias mulheres e não tem um homem ali, às vezes para dar um suporte, e eles... além de atividades de integração com a comunidade e tal, eles falam que tem que ter alguém lá que faça a segurança da escola. Realmente, a educação é um universo essencialmente feminino, né? E nós temos vigia em algumas escolas pontuais, que eu te disse que tem uma vulnerabilidade maior, então a gente solicita que a guarda permaneça um tempo maior, mas efetivo não tem. Durante o dia, você fala assim? A gente pede para passar a saída, entrada, sabe assim, mas fixo não tem. Não. Alguns professores falam assim, que eles estão periodicamente solicitados assim, para doação de bens, doar às vezes algum dinheirinho para comprar um café, para comprar um papel higiênico, para vender rifa. Já virou um comércio isso, então, hein? E às vezes o funcionário público, ele se sente até assim, pressionado, né, para fazer esse tipo de doação, vamos dizer assim, né? Então eu queria saber como você vê essa prática, se isso é correto, se isso é uma coisa que não ocorre, se é uma coisa que se ocorre vai cessar com a tua chegada na secretaria. Olha, eu não sabia disso, que estava fazendo tanta rifa, precisando comprar café, papel higiênico, que eu sei é para ter nas escolas. O que eu sei, que desde que eu fui diretora também, a gente fazia uma festa junina, porque é o momento até de você estreitar laços com a família, trazer, mas você não acha que a prefeitura, como órgão público... Não, tem que dar. Tem que dar. Café, papel higiênico. Até a festinha junina, no caso, se for ver, em tese, tem que ter um suporte, né? Se a escola quiser fazer uma festa junina interna, dar pipoca, dar o cachorro quente, a gente faz, sempre fez, que eu me lembre, assim, nunca teve problema. Agora, quando quer fazer uma festa grande... Tem recurso para isso, né, no caso. A gente dá. Agora, você quer fazer uma festa muito grande, quer fazer engraçado, quer não sei o quê, aí já complica um pouco, né? Tânia, outra pauta que me pediram para falar contigo é a questão dos ASGs, na verdade, né? Que eles falam que é um número insuficiente hoje, em virtude do número de classes que tem nas escolas, né? E que tem professor que acaba tendo que fazer o serviço de ASG muitas vezes porque falta essa mão de obra. Hoje, quanto que é o número de salas e o número de auxiliares? Olha, nós temos um módulo, eu tenho esse quadro já em mãos, do número de alunos distribuído pelos ASGs. Então, a gente faz um equilíbrio equitativo entre se uma escola tem 400 alunos, quantos que a gente vai colocar, tudo. O que tem aí é muita licença saúde. É preocupante. Mas tem que ter o substituto, né? Você não tem banco de reserva de funcionário. Tem que ter. Então, né? Isso me preocupa.
Eu acho que tem, se tem essa falta, no caso, né? É a mesma coisa que você falou. Se falta se o professor... Se todo mundo estiver lá, se falta o professor, é tranquilo, mas... Não, porque eu falo assim, Tânia, se falta o professor, você tem que ter o substituto, né? Se falta o ASG, tem que ter o substituto também. É isso que eu te peço, só para você dar uma olhada com carinho nessa questão. É isso que me atormenta. Outra coisa, o cardápio elaborado, o pessoal fala que às vezes não é efetivamente aquilo que é dado. Você tem Pode acontecer, isso até na minha casa. Se não houve entrega de um produto, você tem que alterar. Mas eu conversando, ainda hoje eu estava assinando a compra de carne, por exemplo, e eu perguntei como é que está tudo. Quando acontece de não vir a qualidade que você quer, você pede para trocar, às vezes não vem no dia, você tem a carne de vaca, não tem, mas você vai pôr a carne de porco, você não tem o peixe, aí você põe a salsicha. Então, eu estou dizendo assim, há uma alteração, mas o que me passou nesse dia que eu cheguei, foi que tem procurado trabalhar dentro daquilo que é proposto. Mas posso até ver e depois te dar uma devolutiva. Tá. Me pediram também, de crianças de 3 a 4 anos, às vezes estão tendo uma necessidade de tomar leite na parte da tarde, no período da tarde. Porque dorme lá na creche. É integral. Isso. E a informação que tem é que não estão servindo leite na parte da tarde. A criança às vezes vai com fome embora para casa. Fome? Porque é o leite, na verdade, né? Então, o que eu ia te pedir também é assim, para dar uma olhadinha. Porque é servido uma refeição antes dele ir embora. Então, a informação que tem é o seguinte, que crianças de 3 a 4 anos que tem necessidade de tomar um leite na parte da tarde, não está tendo leite. Então, é uma coisa que você dá uma olhada. Eu peguei o cardápio na mão, eu vi que tem essa refeição, mas vou também ver se realmente estão passando fome, porque não é para estar. Olha, eu não sei se é passando fome, mas eu falo assim, o leite não está tendo. Porque é muito forte isso, né? Não, o leite não está tendo. Se a criança toma leite e não tem o leite, pode ela ter fica uma com fruta, fome. pode ter. Eu vou ver, vereador, e vou te passar. Tá. Outra coisa, questão do uniforme. Está sendo entregue 2 camisetas e 2 bermudas, né? Você tem previsão se vai entregar tênis, meia, não agasalho de frio, alguma coisa nesse sentido? No momento, o que nós terminamos foi a entrega do uniforme de verão. Certo. De inverno, eu acho que eu não tenho nem tempo hábil para fazer para esse ano mais. Entendi, então não vai ser entregue. Porque nós já estamos em abril, maio. E tênis também não? Não. O tênis teve uma rejeição gigante, viu? Entendi. Sim, porque ele vem um padrão, você sabe como é a licitação, né? O menor preço, e aí a menina tem aquelas tênis bonitinho, que tem isso, tem aquilo, aí um usa, outro não usa, vira uma polêmica. Entendi. Que eu acho que... A APAE também, ela tem uma parte educacional também. Esteve aqui a presidente estadual da APAE e ela solicitou um aumento do valor per capita de aluno da APAE. Ela falou assim, do repasse. Do repasse, que o custo do aluno, é óbvio que é muito maior do que o que é repassado, e em que em várias cidades do estado ela conseguiu melhorar esse valor. E é um pleito, inclusive foi até objeto de requerimento meu, para que fosse feito um estudo nesse sentido. Então eu queria também que você pudesse fazer um estudo, às vezes não vai chegar no custo total per capita de aluno da APAE, mas que a gente chegue no meio termo, pelo menos. É possível você fazer uma análise nesse sentido? Eu posso fazer. Tá. Não? Aplauso já. Não. Me dá um tempo, porque senão eu não dou conta. Outra coisa, o FDE, inclusive a gente tem lá no FDE o ex-vereador aqui, o Julinho Ramos, que está lá no FDE. E o Julinho já me passou que tem licitações que são feitas do FDE e que hoje são permitidos que a gente pegar carona, nos preços praticados. Então, material escolar, uniforme, até merenda, me parece que ele consegue veículos, tem vários. Compra de ônibus, tem sim. Em valores muito menores do que aqueles porque você compra uma quantidade, num volume para o estado, né? Então o valor é muito menor. Inclusive Pirangi, recentemente o prefeito adquiriu via esse convênio, ata de registro do FDE. Você sabe se isso foi feito em algum momento, se tem pretensão de fazer? Essa ata você faz uma adesão, e aí no momento que você achar oportuno, você pode pegar uma carona, vamos dizer assim. Não é carona, mas não é essa a fala.
Eu não sei se aqui foi feito agora, mas posso ver também. É uma coisa bacana porque economiza recurso, né, Antônia? Mais uma coisa. Qual que é o material assim, que está sendo fornecido por o aluno, assim, material escolar? Lápis, caderno, borracha, essas coisas? É porque assim, ó, me passaram aqui no Culturato, lá no Graciema, só está entregando a apostila. Eu não sei se é de acordo com a série que recebe o material escolar, como que funciona? Todo mundo. Que não recebeu nem lápis, nem caderno, nem borracha, nada? Só apostila. Posso ver, vereador, porque eu, antes de sair ainda conversei com a Vânia, todos esses dias, assim, olha, entregou, houve um atraso sim, entendi. Mas que não tenha... Não, estou falando que é pai de aluno que me passou, na verdade. Mas então, eu vou checar. Às vezes foi um caso, né, mas sim. Não sei. E me citou essas duas escolas. E aí, a questão da merenda, que todo mundo já te perguntou, né? Merenda para os professores, funcionários da educação, né? Eu fui buscar, na verdade, uma alternativa, porque você falou, olha, estou cumprindo a lei fala que não pode dar, não é isso? Só que o Chalita já tinha feito um projeto em São Paulo, fornecendo merenda. O Rio Preto acabou de aprovar um projeto lá, o prefeito Edinho Araújo aprovou agora dia 13, inclusive em segunda discussão já vai para a sanção dele, né? Que chama, no caso lá chama-se Programa de Educação Alimentar, na verdade. O do Chalita chamava-se Na Mesma Mesa, né? Inclusive eu apresentei um projeto aqui idêntico na casa, que transforma, na verdade, a alimentação junto com o professor, junto com um profissional, às vezes, que faz a merenda, algum inspetor, num programa pedagógico, que é onde ele ensina hábitos alimentares, ele comendo junto, ele ensina postura de se alimentar, né? A importância de determinados alimentos, acaba levando, inclusive, conhecimento através da criança para as suas famílias, né? Daquilo que deve comer. Então, eu fiz o projeto, só que é um projeto que a gente sabe que gera despesa para o município, né, gera impacto, apesar que é uma despesa mínima. Inclusive eu até tenho a fala do Edinho, que ele deu uma entrevista para a imprensa regional, falando que era um impacto insignificante, na verdade, perto do orçamento, né, de qualquer prefeitura, e que ele então ia encaminhar esse projeto, como fez, encaminhou. Então eu queria saber o seguinte, se você pode analisar isso, porque eu para mim não tem problema nenhum. Se vier um projeto do Executivo regulamentando essa matéria, porque como eu entendo que gera despesa, o projeto foi feito para gerar um debate. Porque senão a gente ficaria só na questão, não pode, a lei lá de cima não me permite, mas existe lei, existe forma de fazer, né, desde que haja boa vontade de aprovar uma lei municipal nesse sentido, né? Tanto é que a nossa cidade vizinha o fez. Então, eu só peço a você que analise também essa pauta, viu, Tânia? Porque, às vezes, é uma solução legal, correta, que você vai estar adotando, e vai estar regularizando uma situação aí dos professores, que, na verdade, é até bom que eles se alimentem com os alunos, e não são todos também que se alimentam também nas escolas, né? Então, aqueles que quiserem, inclusive é facultativo, aquele que quiser participar do programa, no caso, até porque tem muitos professores que têm dupla jornada, que às vezes não conseguem retornar para suas casas, né? E é uma condição, e a gente sabe que é uma coisa histórica, que o professor sempre comeu, se alimentou da merenda ali, é uma coisa assim, tradicional, não foi inventado agora, né? Então é isso que eu queria pedir a tua colaboração também, viu, Tânia? Prometo que eu vou ver o que pode ser feito. Eu tenho até que a secretaria encaminhasse uma cópia do projeto para a secretária, né, para que ela pudesse analisar lá o projeto e voltar a uma posição. Tá ok? Ok. Obrigado, viu, Tânia? Imagina. Professor, mais alguém vai fazer? Só gostaria de... Vereador Gaúcho, primeiramente. Obrigado, senhor presidente. Muito boa noite a Tânia, prazer receber a senhora nessa Casa de Leis. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Eu sei que a senhora assumiu essa pasta faz poucos dias, então ainda está tomando as formalidades. Quantas crianças aproximadamente vem sendo feita a baldeação do bairro Nova Catanduva para outros colégios da cidade?
A senhora vai se empenhar para que a construção da nova escola naquela região do bairro Nova Catanduva seja construída? Qual será o empenho da senhora, já que esse dinheiro foi já repassado pela empresa Pacaembu para a construção desse colégio naquela região? Eu vi, o prefeito passou que logo vai estar fazendo essa licitação para essa ampliação. Os alunos da Nova Catanduva, eles são transportados lá para o Santos Aguiar, hoje. Parece que se concentrou todos ali, para facilitar, inclusive, o transporte. Acho que é uma média de 100 e poucos alunos. Certo. Ele não chegou a passar, assim, data de início de obras, Não. esse tipo de coisa? Mas, se eu souber, a gente vai passando as informações. Mas tem previsão, sim. Ok. Obrigado, secretário. Sidmar Porto. Até eu falei Paraná, conforme a gente vai ouvindo, vai vindo à mente. Eu só queria falar Estão me deixando de castigo aqui. sobre a questão Eu falei para ele parar de pensar, então. a questão do culto à bandeira. Eu não sei se é feito nas escolas, mas se houvesse a possibilidade de padronizar todas as escolas em um dia da semana, prestar o culto à bandeira para revigorar o patriotismo das crianças. Sidmar, você sabe que eu moro ali em frente ao Tacílio, né? Então, toda sexta-feira, sendo ou não secretária, eu ouço o hino, e é uma prática já em todas as escolas. Mais alguma colocação? Professor? Não, acho que eles falam assim, olha, ela vai ficar de recuperação. Ficou de castigo aqui de pé. Muito obrigado pela sua Imagina. presença, mas obrigado mesmo, né? À frente da pasta mais complexa. Eu acho que é a mais importante, não em termos de vaidade. Eu acho que quando a gente vê todo mundo educado, né, lendo, escrevendo, interpretando, produzindo texto, com certeza a gente tem qualidade de vida melhor, um trânsito mais sadio, as relações pessoais melhores, né? Isso é muito bom. Resta nos desejar muito boa sorte, sabemos que você vai precisar, e colocar a casa à disposição. Nós queremos que os nossos alunos, nossas crianças, tenham cada vez uma educação melhor. É esse o pedido que a Casa de Vereadores deixa. Vamos melhorar a nossa educação em todos os aspectos.